Meus irmãos, já louvamos, já oramos, agora vamos ouvir a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para os nossos corações nesta noite. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, iremos ler 5 versículos, do 15 ao 20, tá? Então, Deuteronômio, capítulo 30, verso 15 ao 20. Esse texto é um texto lindo, tem aqui uma proposta maravilhosa, uma proposta irrecusável do Senhor para nós que somos seu povo. Deuteronômio, capítulo 30, verso 15 a 20, assim diz a palavra do Senhor. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor, teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os teus dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a tua longura dos seus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, estamos diante da tua palavra, Senhor, que tu nos use nesse momento como instrumento nas tuas mãos, para transmitir a tua palavra a esses corações que precisam ouvir da tua palavra nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queria pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: a vida e a morte. A vida e a morte está diante de nós. Conta-se que Carl Chessman foi um sentenciado famoso nos Estados Unidos. Ele frequentou o corredor da morte por longos anos, onde outros condenados também esperavam a pena capital, ou seja, a morte. Ele foi condenado à câmara de gás e obteve durante 12 anos, por meio de recursos judiciais, o adiamento dessa pena, da sua condenação e da sua sentença. Autodidata ele era, e assim nesses 12 anos ele se tornou-se um escritor. Ele deu várias entrevistas, sempre afirmando a sua inocência, e com isso
ele despertou a atenção, a simpatia de pessoas de diversos países, mas não conseguiu êxito esperado. Ele não conseguiu escapar da condenação. E no dia 2 de maio de 1960, às 10h12, a morte ceifou a sua vida. Ele não escapou da justiça do homem e ele foi condenado à morte. Meus irmãos, meus amigos, desde o princípio da criação, o homem tem se preocupado com o seu destino final. O homem tem sempre se preocupado com o seu destino final. Porque Deus nos criou para a vida. Deus não nos criou para a morte, mas Deus nos criou para uma vida eterna. Mas o nosso pecado deu origem à morte. O pecado trouxe a morte consigo, e aí a vida e a morte passaram a ser duas realidades que nós, como seres humanos, temos que enfrentar. Por isso o Senhor falou, naquela época, através de Moisés, e fala hoje para nós, através da sua palavra. Ele diz para nós uma palavra bem atual. Ele faz essa proposta: ponho diante de vocês a vida. Ponho diante de vocês a vida. Ponho diante de vocês a prosperidade, ou a morte, ou a destruição. Qual a escolha que vocês fazem? E disse mais o Senhor nesse texto, disse mais: amem ao Senhor, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos. Aí vem a pergunta para nós. A pergunta é: e hoje, meus irmãos, e hoje, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo na atualidade, e hoje, e o que nos aguarda com essa situação dessa peste que tem atacado o povo, a humanidade da Terra, com esse coronavírus? Ontem liguei a televisão e o jornal informou que ontem morreram mais de 1.000 pessoas só aqui no Brasil. O que vamos fazer diante disso? O que vamos fazer com o desemprego que se instalará após essa situação? Esse desemprego que em breve vai atingir não só o Brasil, mas o mundo todo. Como nós, como povo de Deus, vamos nos comportar? E Deus faz a pergunta para nós. Deus nos pergunta, Deus pergunta ao seu povo, Deus pergunta à sua igreja: coloco diante de vocês a vida e a morte. Qual a nossa escolha? Interessante que Ele, o Senhor, nos aconselha. Se olharmos o texto com detalhe, vamos ver que o Senhor, Ele nos aconselha a escolhermos a vida. O Senhor aconselha a nós, servo do Senhor, povo da sua igreja, a escolher a vida. E Ele diz mais: ame ao Senhor, ame ao seu Deus, ande em seus caminhos, guarde os seus mandamentos.
Como devemos agir então, meus irmãos, como servo do Senhor, como igreja do Deus vivo? Nós devemos agir obedecendo aos seus preceitos divinos, submetendo-nos a Cristo Jesus, nosso Senhor. Afinal, há somente um mediador, não é verdade? Há somente um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a vida eterna, ela passa por Jesus, não é verdade? A vida eterna, a vida abundante, ela passa por Jesus, porque Ele é o elo que liga Deus aos homens, e a ausência dessa relação acarreta, traz a ausência de Deus, e traz a morte, e a morte espiritual, a separação definitiva de Deus. Sem Jesus como Salvador, sem Jesus como Senhor das nossas vidas, é condenação eterna, é morte eterna, é inferno, é treva. E a pergunta que todos fazem é: como ganhar a vida eterna? Como ganhar a vida eterna? Como ser salvo? E a maioria das pessoas deste mundo, infelizmente, só pensam na vida física, esquece a vida espiritual, esquece que os valores espirituais, e colocam os valores espirituais em segundo plano, só lembram dos valores espirituais quando estão em cima de uma cama, quando estão desempregados, quando estão passando uma grande dificuldade, que o dinheiro, que os amigos não podem resolver, aí lembram da vida espiritual, lembram de Deus. O povo, na sua maioria, a multidão, está correndo atrás das coisas materiais, atrás do dinheiro, do lazer, não é assim? E das coisas mundanas que esse mundo oferece. E aí eu pergunto, e a eternidade? E a vida eterna? Como encontrá-la? Como encontrar a vida eterna? Qual a garantia de estarmos caminhando com Deus? De estarmos caminhando para o céu? Qual a garantia que estamos caminhando para o céu? Você que talvez é membro de uma igreja, que frequenta uma igreja, eu pergunto a você: será que a simples leitura da Bíblia nos garante a salvação eterna? Será? Será que a sua oração formal, a oração que você já sabe até de cor, aquilo que você pede, garante para você o céu, a vida eterna com os salvos? Será? Será que a ida aos cultos, coisa que não está acontecendo, mas quando estava acontecendo, será que a ida aos cultos garante a você o suficiente para você se garantir que a sua salvação está garantida, que se Jesus Cristo voltar hoje, você vai estar indo para o céu? Será, meu irmão? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Mas Deus requer de cada um de nós que temos Jesus como Salvador, requer o nosso espírito,
enriquecido pela graça de Deus, pela graça de Jesus, e que essa graça faça a escolha necessária, que é o Cristo ressuscitado. Aí sim, quando nós cremos, nós colocamos nossa confiança nesse Cristo, que foi à cruz do Calvário, que morreu, derramou o seu sangue, e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está à destra do Pai. Aí sim, nós temos a certeza da vida eterna com o Senhor. Só assim podemos falar, só assim nós podemos expressar, como Paulo se expressou nos momentos finais da sua vida: morte, ó morte, onde estão os teus aguilhões? Hoje, diante da situação em que nós estamos vivendo, nós não podemos, como servos do Senhor, temer essa situação, porque nós temos Jesus em nossos corações, nós temos a vida eterna conosco, temos a certeza que a nossa vida, o tempo de vida que estivermos aqui nesta terra, ela está nas mãos do Senhor, e não dependemos de nada a não ser do Senhor para vivermos aqui. E enquanto vivermos aqui, temos a bênção do Senhor sobre as nossas cabeças, a proteção de Deus para conosco, e nós vamos viver aqui porque temos o Senhor cuidando de nós. Como diz aquele hino, Deus tem um plano na vida de cada criatura, e especialmente dessa criatura que recebe Jesus como Salvador e que ela se torna um servo de Deus. Então Deus tem um plano na minha vida, meu irmão, e Deus tem um plano na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você que está enfermo e está achando que vai morrer, olha, você só vai morrer quando o Senhor assim o permitir, quando você cumprir com a sua missão aqui na terra. Deus tem muito para você fazer, meu irmão e minha irmã. Por isso, levanta desta cama, levanta desta cadeira, dê glória a Deus, porque você vai ser usado pelo Senhor para fazer a obra dele. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E você que ainda não tem Jesus como Salvador, entrega a sua vida a Jesus. Escolha servir ao Senhor, escolha a bênção, escolha a vida abençoada, e livre-se de uma vida triste, e livre-se de uma vida de morte, recebendo a Jesus hoje como Salvador da sua vida. E que Deus assim te abençoe, meu irmão, e que Deus assim te abençoe, você que ouviu essa palavra, que ainda não tem Jesus como Salvador, entrega a sua vida para Jesus, confia nele, e o mais ele vai realizar no seu viver. Amém? Que Deus assim te abençoe.